Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das conexões intelectuais mais curiosas da história. É o encontro, através de séculos, entre Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna, e Girolamo Cardano, um gênio da Renascença que era médico, matemático, astrólogo, um verdadeiro polímata. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa: o que fez com que o Jung dedicasse tanto tempo e energia estudando os sonhos de um cara que viveu e morreu 400 anos antes dele? O que será que ele esperava encontrar ali, no diário de sonhos do Cardano? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender essa obsessão, a gente precisa conhecer bem os nossos dois personagens. De um lado, Carl Jung, o psicólogo do século XX que nos deu ideias como o inconsciente coletivo. E do outro, Girolamo Cardano, uma mente brilhante e super complexa do século XVI. E aqui a gente já vê de cara o tamanho do abismo entre os dois. Para o Cardano, lá no século XVI, os sonhos eram proféticos, uma janela para ler os sinais do universo e prever o futuro. Já para o Jung, 400 anos depois, os sonhos eram um portal para o nosso mundo interior, sabe? Revelando a busca da nossa mente pelo equilíbrio. Eram visões de mundo completamente diferentes. Para a gente desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa voltar no tempo, ir até a cena do crime, digamos assim, o mundo do Cardano. Como é que uma pessoa da Renascença realmente enxergava os seus sonhos? A chave para entender o Cardano está nesse conceito aqui, o cosmos harmônico. Ele não viu o universo como uma máquina fria e sem vida. Para ele, o universo era um organismo vivo, gigante, onde as estrelas, as pessoas, os acontecimentos, tudo estava interligado por fios invisíveis. E os sonhos? Bem, eles eram um jeito de enxergar essas conexões secretas. Então, na prática, o Cardano tratava os sonhos dele como dados, sabe? Ele tinha um diário noturno super detalhado, não para se autoanalisar como a gente faria hoje, mas para coletar informações. Ele acreditava que usando astrologia e adivinhação, ele podia decifrar mensagens do cosmos que o ajudariam a prever o futuro. E aí, 400 anos depois, o nosso detetive, Carl Jung, finalmente entra em cena. Ele encontra os diários do Cardano e vê aquilo como um verdadeiro tesouro. Só que o mapa que ele enxergava ali era completamente diferente do que o Cardano via. E a postura do Jung, logo de cara, era bem clara e, vamos ser sinceros, um pouco arrogante, né? Ele olhava para o método do Cardano de ligar os sonhos com eventos da vida real e previsões e chamava de vulgar e inadequado. Para o Jung, o verdadeiro significado estava enterrado muito, muito mais fundo, num nível que o próprio Cardano nem conseguiria entender. A ferramenta principal do Jung para essa escavação psicológica era a sua teoria revolucionária do inconsciente coletivo. A ideia de que, por baixo das nossas memórias pessoais, existe uma camada super profunda de símbolos e imagens universais, os arquétipos, que a gente compartilha com toda a humanidade através dos tempos. E aqui a gente vê o método dele em ação. E é fascinante. O Cardano sonha com duas constelações. A interpretação dele é puramente astrológica, tem a ver com a posição dos planetas. O Jung ignora isso completamente. Para ele, a constelação em forma de rosa é o inconsciente feminino, e as estrelas bagunçadas são a mente consciente masculina. E o sonho, para ele, simbolizava uma união sexual que ele chamava de congressos entre essas duas partes da psique. Só que, como em toda boa investigação, sempre tem um ponto cego. E o do Jung, olha, era gigantesco. Nessa busca dele por símbolos universais, ele simplesmente ignorou a pista mais óbvia e mais dolorosa da vida do Cardano. E o ponto crucial é este aqui. O maior trauma da vida do Cardano foi a execução do próprio filho, que foi acusado de envenenar a esposa. Essa tragédia assombrou ele para o resto da vida e aparecia o tempo todo nos sonhos dele. E mesmo assim, na análise super detalhada do Jung, esse fato é quase que totalmente ignorado. E para o Cardano, isso era tudo. Ele chegou a reexaminar sonhos antigos, como um sonho que ele teve com um eclipse 20 anos antes da tragédia, e passou a ver aquilo como um aviso que ele não soube entender na época. A dor pessoal dele era a chave para sua interpretação, mas isso não se encaixava na grande teoria universal do Jung. Então, peraí, se o Jung ignorou a pista mais clara de todas, qual era o verdadeiro objetivo dele? Acontece que a análise dele sobre o Cardano diz muito mais sobre as ansiedades do século XX do que sobre a mente de um homem do século XVI. É que o Jung sentia que o mundo dele, o mundo moderno, tinha se tornado desencantado. A ciência, a razão, tinham explicado todos os mistérios, e isso deixou as pessoas se sentindo desconectadas, separadas da natureza. Ele via isso como a grande doença da sua época.
Ele estava literalmente buscando um jeito de reencantar o mundo. E a resposta que ele encontrou foi a sincronicidade, a ideia de que coincidências significativas não são só acaso. Elas são, na verdade, uma frestinha para a gente espiar uma realidade unificada, um unus mundus, onde mente e matéria estão conectadas, bem parecido com um cosmos harmônico do Cardano, né? E aí, os sonhos do Cardano caíram como uma luva, viraram um laboratório perfeito para o Jung. Ele os usou para validar as próprias teorias, para lutar contra o excesso de racionalismo da sua época e, no fim das contas, para se posicionar como o grande descobridor de verdades eternas. Bom, então vamos juntar todas as peças e chegar a um veredito sobre essa investigação do Jung. Olha que curioso, o próprio Jung dizia que para conseguir entender uma mente de 400 anos atrás, como a do Cardano, era preciso dar um salto mortale, ou seja, um salto mortal de fé. Ele afirmava que estava fazendo um esforço gigantesco para conseguir cruzar essa ponte histórica. Pois é, mas o veredito da análise histórica sobre o trabalho dele é bem duro. A conclusão é que Jung, na verdade, apenas fingiu fazer esse esforço. Ele não estava genuinamente tentando entender o Cardano nos termos do próprio Cardano. O que aconteceu, no fim das contas, é que Jung acabou silenciando o homem que ele dizia estudar. Ele usou o diário do Cardano não como o testemunho de uma vida real e complexa, mas como um depósito para suas próprias teorias universais. A obsessão, no final, era muito mais sobre o próprio Jung e a sua missão para o mundo moderno. Essa história toda do Jung e do Cardano é um exemplo muito forte de uma tendência que é bem humana. E nos deixa com essa pergunta para refletir. Quantas vezes a gente olha para o passado não com a intenção real de entendê-lo, mas só para encontrar um espelho que mostre aquilo que a gente já acredita no presente?